Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, eu agradeço demais estar aqui. Você vê que eu já comecei como aquela que está apresentando, né? Você falou, me lembrei. Né? A gente já começa como se fosse o apresentador, mas eu sou muito grata de te rever. Fazia uns 10 anos, pouquinho mais, né, que a gente não se via. Isso. E eu sempre admirei seu trabalho, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu sou uma interessada, uma pessoa que ama aprender, conhecer, então eu sou uma buscadora do conhecimento, eu sou movida pelo aprendizado, eu gosto muito de estudar, amo os bichos, amo a natureza, né? E eu adoro quando eu penso na vida como um espírito imortal, né? Então, eu estou nessa configuração hoje aqui como profissionalmente como veterinária, mas eu gosto de me apresentar como um ser humano que está progredindo, buscando aprender, buscando me melhorar todo dia. E essa aqui é uma grande oportunidade, quando a gente se reúne, né? A gente cria essa energia boa de confraternização, de fraternidade. Isso dá pra gente um desejo muito grande de continuar, né? Num bom ano, não é, Ana? Num ano cheio de novas perspectivas. Então, que a gente possa fazer juntos aqui um podcast bem legal. Exatamente. Inclusive, você tem um podcast também, né? Sim. E você fala especificamente sobre a área da veterinária ou sobre a espiritualidade? Então, o podcast chama Bichos que Fazem História. Então, o podcast, quando idealizei, é para que a gente pudesse ouvir a história do tutor. Né? Quando ele conta sobre a vida dele, a relação dele com aquele animal. Então, assim, a gente sabe, vocês agora, me falaram agora, né, que já tem os seus dois filhotes caninos. Então, assim, é muita emoção, aprendi muito. Porque sabe, Marcelo, a gente como veterinário, né, estando nesta posição de veterinário, a gente a escuta tem que ser muito amorosa, né? Porque é uma escuta onde você está tratando de um ser da família e a gente acho que nem precisa falar isso mais, né? Eu acho que isso já é intrínseco. Já é um fato, né? A gente dizer, os bichos hoje são tratados como alguém da família e tal, isso... Já para mim não precisa mais essa apresentação, né? Mas assim, o segundo episódio da primeira temporada foi uma amiga minha que ela hoje está na faixa dos 50 e poucos e ela teve um gato quando ela era uma menina de 8, 9 anos e quando ela gravou entrevista comigo e tal, ela se emocionava como se aquele gato tivesse ali na presença dela, porque foi muito marcante. Então, o podcast é para ouvir histórias de afeto. É para ouvir histórias de amor, histórias, como você trouxe a palavra, né? Que impactaram a vida das pessoas positivamente, que marcaram. Então, eu ouvi histórias belíssimas. É um bate-papo mesmo das pessoas contarem dessa relação e o quanto é importante para elas os animais. Então, Bichos que Fazem História é um podcast que... acalenta o meu coração. Isso dá um bom livro depois, hein? As histórias dão mesmo. Né? São muitas histórias. E me fala uma coisa, na tua infância você já tinha essa relação com os animais e já sentia algo do ponto de vista espiritual? Você vem de uma família que talvez a religião era outra daquela da sua filosofia de vida hoje, ou já tinha uma inclinação para essa visão mais espiritual? Não, a minha família, assim, os meus pais são imigrantes, né? Imigrantes árabes, eles são libaneses. Não querendo cortar, mas o seu nome vem de uma origem... meus pais são libaneses, os dois. Pai e mãe. Suraya. É assim que pronuncia. Sim, exato. Tá. E eles, então, eles são imigrantes e eu não tive, assim, a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. Sabe aquela pessoa que
falava de Deus com muita força, com muita fé, colocava a gente nesse sentido. Mas, assim, não era uma formação religiosa do ponto de vista, porque é algo que eles traziam com eles, não é algo que eram praticados aqui. A gente sempre morou numa cidade pequena, onde não tinha uma expressão, assim, que eles se reuniam tanto em relação à questão da religião. Mas eu sempre fui uma buscadora, eu sentia uma necessidade. Já de criança você... Sabe aquela criança introspectiva, leitora, que gostava de buscar? Eu me lembro até hoje quando eu ganhei... Você sabe que eu não sei de quem, mas eu ganhei de uma pessoa tipo uma dobradurinha assim, ilustrada, que tinha um Pai Nosso. E eu abria, eu era criança, e eu abria e aquilo me... Sabe, eu lia e eu falava, tem algo aqui, eu queria entender, mas porque meus pais não têm uma formação cristã, né? Entendi. Respeitam Jesus como um profeta, mas não como eu entendo Jesus na minha formação dentro do espiritismo, da filosofia espírita e tal. Mas assim, e eu sempre busquei, eu sempre quis entender, então eu li várias tradições antes de chegar no espiritismo, sabe? Sabe aquela a procura. E eu ouvi um termo de uma pessoa falando que é uma procura mesmo, né? Quando a gente está buscando algo para você se conhecer a sua interioridade, é uma procura, você está se curando de algo. Né? Então, eu buscava isso, buscava esse entendimento e, assim, desde muito jovem, muito cedo, eu me lembro que no interior a gente tinha as benzedeiras. A Ana, você sabe o que é benzedeira, Ana? Sei, mas... Nunca passou por isso, né? A gente vai denunciando as idades, né? Quando tem benzedeira, né? Mas era bem interessante porque eu me sentia muito impactada com algumas coisas. E a minha mãe tinha uma senhora que eu amava aquela mulher. E aí eu ia na casa dela com a minha mãe e eu me lembro que ela olhava para mim, ela punha a mão em mim e ela falava comigo com calma. E eu sentia, hoje eu entendo que ela, mesmo sem uma formação, como a gente entenderia, por exemplo, uma prática mediúnica, ela estava ali me doando dela, além de fluidos, ela estava me doando amor, né? Eu saía de lá tão bem, que eu acho que eu até passava mal para voltar, né? Para ter aquela experiência de novo, né? Porque era muito bom, né? Então era uma pessoa, e deve existir muitas pessoas assim pelo país afora, né? Pessoas que a gente se sente só na presença, a gente sente aquele conforto, aquele bem-estar, mesmo que a pessoa não tenha uma prática estruturada, metódica dentro da espiritualidade, mas isso é nato, né? É inerente ali, faz parte. Né? Então eu sempre fui essa buscadora, sempre quis aprender, sempre quis ler e a espiritualidade é interessante, a gente sente que existe algo nos convidando para um passo além, né? Que a vida, para mim, eu brinco que se eu não conhecesse, né, porque faz sentido para mim, é óbvio que para outras pessoas talvez não, mas se eu não compreendesse a vida no sentido que eu entendo hoje, questão desde reencarnação, desde como lidar com os bichos, com a natureza, se eu não tivesse essa ferramenta que eu tenho hoje de religiosidade, eu teria muita dificuldade de entender muitas questões da vida, sabe? Sim. Então me dá muito alento, eu gosto muito. Já os animais, na minha casa todo mundo é doido por bicho. Então, desde cedo, resgata, a gente sempre teve animais resgatados e tal, então a gente gosta muito mesmo. E eu me lembro que desde criança eu sempre quis ser veterinária, sei lá, nem me passou outra coisa. Sempre quis, e os bichos sempre tiveram uma importância muito grande para mim. Mas eu gosto, sabe, Marcelo, eu não sou muito especista, sabe? Eu gosto de todos os bichos. É que os cães e os gatos são domesticados. Estão mais próximos, estão mais adaptados a viver conosco, né? Mas eu amo a todos e acho que
né, acho não, todos têm o direito e precisam ser protegidos, respeitados. Sim. E a natureza, eu fico impactada se eu vejo uma árvore sendo derrubada. Eu gosto muito. E eu acho que quando a gente fala de Deus, né, cada um dá o nome que quiser, mas no meu entendimento, essa inteligência ou essa criação que a gente vê, essa perfeição, essa harmonia da natureza, né, como a gente vê desde os gregos, lá dos filósofos, quando trazem a harmonia como um elemento, né, da natureza, o belo e tal, eu fico muito impactada com os desrespeitos que a gente vê, sabe? Eu tenho uma visão a respeito da natureza que é a máxima do equilíbrio, assim. Sim. E toda aquela estrutura, aquela biota, fauna, flora, como ela se relaciona, desde os micro-organismos até organizações mais complexas, né? Porque existem animais que é uma coisa impressionante, a organização, Sim. né? A complexidade como eles vivem ali. Eu acho que é de um equilíbrio, tamanho, e tá ali a resposta para tudo que a gente busca, né? E o que nós, enquanto espécie, seres humanos, o que a gente vem fazendo é exatamente a contradição desse equilíbrio. Por isso que a gente está vendo coisas tão tristes, né? Tão tristes aí acontecendo pelo mundo afora, impactos ambientais que provavelmente são irreversíveis em algumas regiões, né? Processo de desertificação, haja vista aí o caso de Maceió, né? Sim. Então, até extinção, né? Extinção, Quantas espécies aí que a gente nem chegou a conhecer, né? E eu acho, não, na verdade eu também tenho certeza, que os animais, eles passam para nós uma profunda energia de cura, inclusive, e de transformação. Que eles nos ensinam muita coisa, né? Quando você observa, é o carinho, é o afeto, é o acolhimento. Então, eles falam com a gente de forma diferente, mas falam. E o quanto ainda tem desrespeito, maus tratos, né? A gente vê tantos maus tratos. Isso deve te chegar para você como veterinária. Sim. E deve doer profundamente saber que o ser humano faz aquilo, né?